Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 15 de abril. Começando aqui falando do Ibovespa, que fechou em queda de 2,21%, testando a região de 50 mil pontos e dentro do que a gente vinha mencionando nas últimas análises, desde o pregão que apresentou aqui essa movimentação para baixo, a confirmação de um topo, que eu venho confirmando, citando que estaríamos dentro de um movimento de correção, que poderia ser um movimento lateral, mas com a probabilidade menor de um movimento para romper esse topo aqui. Então o Ibov faz um movimento mais forte para baixo, perde um suporte ali no G60, faz aqui um repique de alta e ainda segue com a perspectiva de poder gerar um novo teste dessa faixa dos 50 mil pontos. A perda da mínima de hoje intensifica um pouco mais esse movimento de correção, que na minha visão, nesse primeiro momento, independente se vai realmente confirmar ou não vejo um movimento tão forte aqui para baixo, porque isso, se acontecer, descaracterizaria essa perspectiva tão mais clara de poder, num curto a médio prazo, gerar um movimento para romper essa máxima aqui anterior. Então, nesse momento, tem suportes em 50 mil pontos, e mais abaixo disso, num movimento mais acentuado que o Ibov vem a fazer, está ali na faixa dos 48.669 pontos. PETR4 no pregão de hoje apresentou queda de 3,83%. Aqui pelo gráfico diário podemos até mencionar a formação de um pivô de baixa. Pelo G60 observamos também a perda de dois níveis de fundos anteriores, vai lá testar essa região e gera aí a formação de topo. Uma correção pequena em relação ao movimento de queda. Mas de qualquer forma fica aí com viés de baixa. Petro tem suporte imediato nessa faixa aí dos 15,20, depois 15 pila, e o abaixo disso seria na faixa dos 14,20. É um ativo que estaria mais interessado em trabalhar aí, seja em ponta vendedora, mas principalmente de day trade, não de swing trade, depois já dessa movimentação de baixa do pregão de hoje. A Vale 5 teve uma queda bem acentuada de 4,62%, ação que no pregão de hoje ficou ex-juros, ou seja, houve distribuição de juros sobre capital próprio para seus acionistas, na faixa aí de uns 90 centavos por ação, e o fechamento de ontem, que estava em R$ 30,12, passou a ser R$ 29,22. A resistência, que era na faixa dos 30,18, ficou aqui na faixa dos 29,28. Então o ativo abriu com um gap de baixa, que a gente pode observar melhor pelo G60, um gap aqui de baixa, e depois desse gap de baixo só intensificou a queda. Depois da primeira hora de pregão perdeu um suporte. Também algo semelhante poderíamos até citar, principalmente pelo G60, uma formação semelhante a de um pivô de baixa, e que abre espaço para poder testar um nível de suporte um pouco mais relevante, que na minha opinião ela está localizada aqui na faixa dos R$ 27,00. Só colocar aqui a linha R$ 27,30. Então é uma região que junta ali uma região de mínima de um grande candle de alta, com a região ali de gap e uma região de fundo anterior. Então é um nível onde o ativo pode vir a bater e gerar algum repique de alta desse movimento atual de baixa. Então, dentro de uma correção até um pouco maior, se vier a tentar subir no próximo pregão, ainda ficaria um pouco mais atento à ponta vendedora, principalmente de day trade. Olhando agora os demais ativos, a BEV3 ainda me chama a atenção para a ponta compradora. O ativo vai demonstrando força, pelo menos num pregão ruim para o Ibovespa, caiu aí 0,17%. Manteve-se acima da região ali de resistência, que era resistência 17,17, já vem funcionando como suporte aqui no gráfico diário. Então é um ativo que traz uma possibilidade de se trabalhar em uma compra, alguma sinalização, vou acompanhar a abertura do próximo pregão, a possível entrada aí na ponta compradora desse ativo, um stop preferencialmente abaixo dessa região de 17,17, para tentar aqui pegar uma continuidade desse movimento de subida, que para mim ela está dentro do movimento de alta, apesar da queda de hoje. A STC3 é algo semelhante à BEV3, então também rompeu aqui uma região de resistência, hoje voltou ali para baixo um pouquinho do topo anterior, mas ainda permanecendo num nível acima de um suporte, que era a resistência mais importante aqui de toda essa região aqui de correção, na faixa ali dos 23,38, por volta de 23,38, 23,40. Então também mais um ativo para acompanhar aí no início do próximo pregão. A superação da máxima de hoje, que foi 23,70, reforça a chance desse movimento iniciado aqui, movimento de alta, persistir, continuar a favor da sua tendência de alta de curto prazo e também de médio prazo.
BRML3 um pouco mais arriscada, porque a ação, se olharmos, deu uma pequena congestionada aqui, perdeu um suporte nesse movimento de queda, mas ainda assim está se sustentando em cima de um ponto de suporte de topos anteriores, aqui na faixa dos 18 e 29, bateu nessa região, não chegou a fechar ali para baixo, então é um ativo para também ficar atento numa possível recuperação nesse ponto, tentando pegar algum movimento de subida, até um novo teste ali na faixa dos 19,40 a R$ 19,58 seria o próximo nível de resistência mais importante. Antes tem uma resistência também no meio do caminho aqui, que é na faixa dos R$ 19,00. LET6, falando também na ponta vendedora, além de alguns ativos aí depois da queda de hoje, fica um pouco mais para a ponta vendedora mesmo, principalmente de day trade, mas a LET6 ainda para quem opera principalmente usando relação risco-ganho de 1 para 1, depois do pregão de hoje, fechamento na mínima, abre a possibilidade de venda com stop aqui em cima, 3,7%, 3,8% de stop, e projetando esse risco aí para baixo. Não é uma operação que se encaixaria com o meu método nesse momento, mas ainda assim é um papel que para mim ainda, vamos dizer assim, deveria ter uma correção um pouco maior no tempo ou no preço de tudo que ela subiu, de todo esse movimento forte para cima. Então esse fato traz uma chance de se trabalhar um pouco mais na ponta vendedora, seja de day trade ou até mesmo de swing trade em cima de LET6. MILS3, apenas mencionando que a gente subiu o stop dessa operação que ficou aqui, stop loss era 27,31, a ação hoje conseguiu subir 1,77%. Por esse motivo, o nosso stop, que era de perda, de prejuízo, passa agora para um stop de proteção abaixo da mínima de hoje, de 27,97 para 27,96. Nosso objetivo ali para avaliação de uma saída com lucro continua na faixa dos R$ 29,15. Próximo nível de resistência importante ali no gráfico semanal na faixa dos R$ 29,50. Então, se esse ativo resolve dar uma estilingada aqui no pregão seguinte, que seria bem-vindo, se resolver fazer algo que a Cosan fez, também ficaria atento para uma possível realização de lucro mais acima aí dos R$ 29,15, mas logicamente batendo no nível de objetivo já ficaria atento para uma possível realização de lucro, caso gere alguma sinalização de perda de força. Quem perdeu força hoje na nossa compra e consequentemente acionou nosso stop foi a Qual3. A Qual3 gerou um fundo ali, um leve fundo ascendente no G60, perdeu a mínima desse fundo na primeira hora de pregão e foi lá buscar o nosso stop. A gente tinha um stop estabelecido em 22,78, a saída foi exatamente em 22,75, um pouco abaixo dos R$ 22,78. Depois de uma queda, aguardei uma pequena movimentação do preço para cima, ela não aconteceu de imediato e decidi pela saída em 22,75. Então o stop aí acionado da nossa compra em cima de Qual3. Continua sendo um ativo com cenário que no curto a médio prazo mais favorável para ficar de olho em posições compradas, desde que não altere tanto esse cenário, ou seja, voltar a fechar uma semana ali para baixo dos R$ 22,00. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.